A pintura do mundo flutuante, nós podemos notar, abrange uma série de tópicas, temas, modos de representar, de colorir. Não só são prolíficas os nomes de artistas, como também o serão os de entalhadores da madeira e de impressores e as casas editoras, né? Calcula-se que no período Edo havia mais pessoas letradas do que todas as grandes cidades de sua época. A cidade de Edo era tão populosa quanto Londres, né? Nos anos já de 1600. Esse modo de representar através da xilogravura vai ser um modo padrão da circulação das informações, sendo que o que nós consideramos como ukiyo-e é um modo determinado praticado pelos citadinos. E entre essas tópicas mistas, uma que encontrou grande furor, digamos assim, provocou grande furor entre o público de sua época, foram as tais histórias de fantasmas trazidas pela China, pelos comerciantes chineses que se encontravam na ilha de Kyushu. E essas tópicas de fantasmas, de gigantes, de heróis, de guerreiros, de figuras sobrenaturais e monstruosas, acabaram também penetrando no universo do teatro kabuki. E hoje penetram o cinema de horror, o J-horror e o Korean horror também, né? Então, nós vamos ver a estampa GR3795, que se intitula Kisokaido Rokuju Kyu Tsugi no Uchi, ou seja, 69 estações da estrada Kisokaido, representando a estação de Oyake, traz uma estampa bastante interessante. Ao analisarmos essa imagem, vamos ver uma simultaneidade de representações. No cartuchinho do lado esquerdo superior, nós vemos uma vista famosa, justamente, trata-se da cidade estação Oyake, que se encontra nessa outra estrada. Eram duas as estradas de Edo, a Tokaido e a Kisokaido. Essa estrada Kisokaido percorria os Alpes japoneses, portanto é mais íngreme e, portanto, menos utilizada, porque mais dificultosa era a caminhada. Então, as 69 estações dessa estrada Kisokaido foram representadas nessa série. O Instituto tem algumas dessa série, mas não tem a série inteira. O modo interessante de representar é que cada estação foi associada a uma narrativa fantástica, ou seja, uma narrativa de horror, uma narrativa onde o crime, o fantasma, enfim, a tortura, o horror, essas coisas não usuais no dia a dia, digamos assim, né, tem papel central. Então aqui nós vemos uma mulher fantasma escalpelando, né, o seu, enfim, assassino, né, vingando-se dele e o sangue jorrando, né, uma representação aqui bastante alarmante. As imagens aqui do mundo flutuante também, como se sabe, tomaram rumos totalmente livres em relação a tópicas e escolas. Um caso muito excepcional que tem sido apreciadíssimo e estudado com bastante afinco, tanto no Japão quanto no exterior, mas de fato impulsionado pelo exterior, é o caso de Hokusai, de Katsushika Hokusai. Há uma série de desenhos e estampas, né, de Hokusai que tem um fundo humorístico bastante acentuado. De fato, Hokusai já foi tido como um mestre em vida.
Então, como na estampa GR3772, por exemplo, uma página de um livro de tamanho médio. O livro que serviu outrora para ser um conjunto de imagens, né? Em certo momento ele é desmanchado para que as imagens ganhem autonomia e se espalhem pelo mundo. Eu mesma tenho uma imagem dessas, quer dizer, qualquer pessoa pode ter uma imagem de um livro, é muito mais acessível que ter o livro inteiro. Então, esses desenhos de Hokusai que mostram qual guia de desenho, mostram figuras em várias posições, sob medida justamente, né, para seus discípulos não ortodoxos que moram em cidades longínquas e querem aprender a desenhar. Então a intenção de Hokusai, de uma série de desenhos, né, especialmente esses que ele faz na cidade de Nagoya, são desenhos sketches, são esquemas simples, né, no entanto eivados de um humor notório. Alguns deles, né, são acrescentados poemas cômicos, como esse da GR 3776. Então, 100 poemas cômicos da moda. Poemas cômicos, né, são muito apreciados, ou seja, como o período Edo é um período livre de guerras, é um período, portanto, com muito tempo, portanto, bastante bem-humorado. E essa faceta do humor encontrou um desenvolvimento muito forte, ou seja, não se pode dizer do período Edo que a comédia e o riso sejam artes menores. Muito embora parte mais importante da produção do ukiyo-e se tenha dado no período Edo, esse estilo, digamos assim, de construir figuras através da matriz xilográfica, através dos pigmentos pintados sobre a madeira, continua por um certo tempo. Então, o período seguinte, o chamado período Meiji, assim chamado por causa do seu imperador, inicia-se em 1868 e vai até 1912. Então, é um período de abertura total, um pouco forçada pelos americanos, mas enfim, uma abertura de seus portos ao comércio com o exterior. Exterior, entenda-se especialmente Estados Unidos. Porém, com esse confronto, né, com as técnicas ocidentais, o Japão inicia-se o seu grande momento de ocidentalização, chamado iluminismo japonês, a grande época iluminada. E então é um momento de grande procura pelos procedimentos científicos à moda ocidental, uma grande imitação e cópia, absorção de modelos de ética, inclusive, jogando fora toda a sua grande cultura anterior. Diria eu, deixando de lado essa cultura do período Edo, que se mantém subjacente, né, até hoje, né, foi durante o período Meiji, digamos assim, acobertada por um verniz de ocidentalização, né, da classe dominante. Então essas estampas que nós vemos na coleção do Hiroshige III, ou seja, é o terceiro da geração da oficina do Hiroshige, mostra de um modo quase realista, digamos assim, atividades de usos e costumes trabalhadores do período, com um grande teor didático, né, de mostrar aos ocidentais aquilo que eles queriam saber. E o que eles queriam saber do Japão são coisas como a produção do bicho da seda, a pesca, enfim, tecnias ou técnicas, né, japonesas por excelência. Depois desse período, né, nós podemos dizer que o ukiyo-e já vai se transformar, porque os próprios artistas vão começar a se tornar artistas no sentido ocidental e vão querer eles mesmos a ser donos do seu processo. Então o pintor quer também desenhar a matriz, quer também entalhar sua matriz, quer também imprimi-la. E aí nós vamos ter o início à nova gravura no Japão, Shinhanga.